Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Deus seja sempre louvado. Que a graça do nosso Senhor Jesus e a paz esteja com todos vocês no dia de hoje. Glória a Deus, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Eu me chamo Marcelo Araújo, estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. Tá aqui, ó. O melhor do conteúdo aqui, ó, é a palavra de Deus. Estamos maratonando as escrituras sagradas. Ó, aqui, ó, Bíblia de Estudo Plenitude, a qual estou manuseando. É a mesma versão de João Ferreira de Almeida, graças a Deus. Estamos maratonando o livro de Atos dos Apóstolos. Eita, ó, que emoção. A gente estamos vendo as maravilhas, os milagres, tudo aquilo que os apóstolos aprenderam com o Mestre Jesus Cristo, com o Senhor Jesus. Eles estão executando todo o trabalho, ó, anunciando a obra do Senhor, a obra de Deus, graças a Deus, né? Por quê? Pelo ensinamento de Jesus, para que todos fossem salvos e libertos, e para que hoje nós sejamos chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. Vale a pena ler, viu? Vale a pena aprender as instruções, os exemplos que os apóstolos deixou para nós através de Jesus Cristo, porque aprenderam bem. Sabia? Graças a Deus. Vem comigo maratonar, né? O livro de Atos dos Apóstolos. E hoje é segunda-feira, uma boa semana para todos. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 31 de julho de 2023, último dia do mês. Último dia do mês de julho, porque amanhã, dia 1º, já é agosto, é mês de agosto. Glória a Deus, ó. O tempo, ó, está voando. O ano completamente já está para se acabar, hein? Porque amanhã a gente já entraremos no mês de agosto. Eita, para dezembro é 2 palitos, não é verdade? É vapt-vupt, graças a Deus, glória a Deus, tá aí. Dia 31 de julho de 2023, último dia do mês, segunda-feira abençoada, uma semana abençoada. É que eu desejo em nome de Jesus para todos vocês. Graça e paz para todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Você que não está trabalhando, eu profetizo em nome de Jesus que Deus abra a porta de emprego para você, uma porta grande, para que você tenha condições de sustentar a tua família, ajudar o próximo, não é verdade? E você que está trabalhando, o salário está pouco, está curto. Em nome de Jesus eu profetizo que Jesus multiplique o teu salário, assim como ele multiplicou pães e peixes no deserto por 2 vezes, que a gente já lemos nos evangelhos de Cristo. Que multiplique na sua vida também o alimento no seu lar, tá bom? Não deixa faltar nada, tá certo? Graças a Deus, glória a Deus. E você, agradeceu a Deus por mais um dia de hoje? Está agradecendo a Deus? Antes de levantar da cama, dobrou teus joelhos, orou ao Senhor, orou pela nação brasileira onde você habita, o estado onde você habita. São 26 estados no Brasil. Eu habito aqui em São Paulo, graças a Deus. Eu oro pela minha nação brasileira, oro por todos os estados no Brasil, tá bom? Principalmente aqui em São Paulo, oro pela minha São Paulo, terra abençoada, terra da garoa, não é verdade? Oro também por todos os países, outras nações, oro pelos estrangeiros, por Jerusalém, Israel, todos os brasileiros que moram fora do Brasil. Então, vamos orar, vamos se unir para um Brasil melhor, né? Por um Brasil, pelo Brasil melhor, né? É assim, né? Melhor assim, graças a Deus. Então, orem pelos outros, ame ao Senhor, ame a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Ama a Deus, certo? Com toda a tua sabedoria, com todo o teu coração. Ame o próximo como a si mesmo, tá bom? Amar ao próximo como a si mesmo é orar por eles, não é verdade? Ter compaixão por cada um deles. Pedir para Deus visitar hospitais, presídio, asilo. Pedir para Deus visitar lugares onde nós não conseguimos entrar e não podemos entrar. Pedir para Deus visitar também a Cracolândia, né? Que o Senhor liberta todo aquele povo que está escravizado, está acorrentado por Satanás. Que o Senhor arrebenta toda
toda a corrente do mal em nome de Jesus, tá certo? Graças a Deus. Vamos começar a maratonar? Antes de começar a maratonar o livro de Atos dos Apóstolos, você aí que não é inscrito aqui no canal, é assim mesmo, tá certo, tá na hora, né, produção? A produção tá aqui, ó, só falando pra mim, ó, tá na hora de convidar a pessoa, fazer um convite pras pessoas. Ó, por favor, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos como esse. E também, ó, compartilhe os vídeos. Deixe nos comentários. Me siga no Instagram. Se você me seguir, eu vou seguir você de volta, eu prometo. E também, ó, curte a minha página no Facebook. Tamo junto aqui, ó. Marcelo Araújo, sou eu. E também estamos no Twitter, @brodões3. No Twitter, @brodões3. No Twitter, tá bom? Produção, tá no pente aí? Tá? Ah, então, em nome de Jesus, aperte o play. Que Deus abençoe toda a minha produção aqui. Glória a Deus, tá certo? Vem comigo, vamos ouvir um pouco a palavra de Deus? Vem comigo, vamos aprender com os exemplos dos apóstolos que aprenderam com Jesus Cristo. Vem comigo, nosso Senhor Jesus. Graça e paz. Tamo junto, vem! Legal, hein? Chegou a hora, chegou o momento bom. Esse é o momento bom da gente ouvir a palavra de Deus, aprender com os apóstolos, os exemplos que eles deixaram. Por quê? Por ter aprendido com Jesus Cristo, o Mestre, o nosso Senhor Salvador. Bora lá então? Vamos lá, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 30. Diz assim o título, vamos lá. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Vamos lá. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive, no arrebatamento, 2 sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Título: o Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. O Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor Jesus. E partiu Barnabé para Tarsus a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com feito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Glória a Deus. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 25. Diz assim o título: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobrevém o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E Pedro o fez assim. Disse-lhe mais o anjo: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo Pedro seguia o anjo. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo do Senhor se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor Jesus enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe
está fora de si, a Rod. Mas ela afirmava que assim era. E a menina dizia e que era Pedro. Mas eles diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater na porta. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes, ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor Jesus o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas eles, vindo de comum acordo, ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou Herodes. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Glória a Deus. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo ao versículo 52. O título diz assim: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Título: Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, o encantador. Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, o encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes. Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor Jesus? Eis aí,
pois agora contra ti a mão do Senhor Jesus, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então Procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor Jesus. Aleluias. Título: o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Psídia, à oposição dos judeus. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Psídia, à oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Psídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer aos principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus Cristo, para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel, batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais? Vós, quem sou? Eu não sou Cristo, mas eis que, após a mim, vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós foi enviada a vós a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, Jesus Cristo, por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus Cristo. Como também
Está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. Eu que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Sejai-vos por notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecerei, porque espero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. E saídos judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor Jesus, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Tá aí. Que palavra, né? Boa essa palavra. Eita. Histórias de aventuras. Histórias de perseguições contra o povo de Deus, os apóstolos do Senhor. Não foi fácil não, viu? Não foi fácil para os apóstolos do Senhor Jesus. Paulo, um dos apóstolos, os últimos apóstolos, né? Foi Paulo, o último apóstolo. Começou a fazer a obra do Senhor, pregar para os gentios, pregar para os judeus. Não foi fácil. Passaram o que passaram, mas prevaleceram até o final. Jamais negaram a Jesus Cristo, ao Senhor. Espero que seja de aprendizado para todos nós hoje. Porque hoje, felizmente, estão envergonhando o Evangelho. Mas, só que não são todos. São poucos que estão envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas vão dar conta ao Senhor, porque Deus vai pedir conta. Importante que nós façamos a nossa parte, pregando a palavra verdadeira, a palavra genuína de Jesus, não negando a Jesus por nada nessa vida, nessa terra, e prevaleceremos até o final, até a volta de Jesus, certo? Fique com essa palavra no coração.
É um aprendizado para nós, continuar firme e forte, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, os mandamentos de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus. Iremos aprender através dos apóstolos. Amém? Vem comigo receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E que nós venhamos a selar e dizer amém, 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 dizer Jesus, continue conosco, porque nós precisamos de Ti. Venha governar a nossa vida e guiar os nossos passos, os nossos caminhos. Em nome de Jesus, nos guardando e nos protegendo de todo o mal que existe nessa terra, nesse mundo. Amém? Graças a Deus. Tá aí, galera? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá bom? Do vídeo de hoje e... graças a Deus, maratonamos mais 3 capítulos, né, de Atos dos Apóstolos e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Porque dia 1º tá aí, agosto, amanhã, graças a Deus, continuaremos amanhã a maratonar mais 3 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Posso contar com vocês? Então, graça e paz, espero vocês. Tenha uma boa semana abençoada por Deus. Essa manhã de segunda-feira cheia de saúde, graça, poder. Tá frio, mas que o Senhor envie o Espírito Santo para nos aquecer. Glória a Deus, Deus abençoe, tá bom? Que Deus multiplique o teu alimento, multiplique o pão de cada dia na tua casa, tá bom? Que não venha faltar na sua casa e nem na casa dos nossos inimigos, né? Tá certo? Temos que amar nossos inimigos segundo a palavra de Deus, né? Glória a Deus em tudo, dai graças ao Senhor, dai graças a Deus por tudo, em nome de Jesus, tá bom? Agradeça a Deus por tudo, tá bom? Tá passando dificuldade? Dá glória a Deus. Tá passando, você não vai continuar, você não vai ficar estacionado na dificuldade, não, só tá passando que o Senhor irá te dar graça, irá te sustentar, tá bom? Tá passando prova? Tá passando só. Deus vai te dar graça e vitória em nome de Jesus, porque aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, sabe as promessas, vai se cumprir, tá bom? Basta crer, tá bom? Seja forte e corajoso em nome de Jesus. Graça e paz para todos vocês, Deus seja sempre louvado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tamo junto. Tchau, fui!